Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos juntos mais uma vez para o Vale a Pena no canal do Observatório da TV aqui no YouTube. Este nosso programa que rende homenagens a grandes nomes do nosso cenário artístico enquanto eles ainda estão vivos para receber essa homenagem. Também fazemos homenagens àqueles que já partiram, já se foram, e para esse fim nós temos o In Memoriam às segundas-feiras. Mas às sextas falamos de quem está vivo e nós admiramos muito pelo grande trabalho desenvolvido nas nossas artes. Nesta semana, o nosso artista focalizado é Tony Tornado. Antes de falarmos sobre Tony Tornado, conhecer mais alguns detalhes da sua trajetória, eu farei a vocês os pedidos que eu faço sempre. Quem estiver assistindo aqui a esse nosso programa e não for inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like nesse vídeo, ative as notificações no sininho para ser avisado sempre que a gente publicar novos vídeos. De segunda a sexta-feira, todo dia tem um programa diferente. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que gosta do Tony Tornado, gosta de novela, gosta de televisão, enfim. E comente aqui sugerindo temas. Quem sabe uma pessoa que você admira e sugerir aqui para nós não é a focalizada em um dos próximos programas da série Vale a Pena. Tá bom? E muito obrigado a todos sempre pela audiência e pelo aumento das inscrições. A cada semana temos mais, já estão aí por 53.500 pessoas praticamente, segundo a última vez que eu olhei. Muito obrigado sempre. Tony Tornado é uma figura muito conhecida de quem assiste novela, de quem acompanha os programas humorísticos na TV Globo, que ele fez vários, né? E é muito conhecido principalmente pela sua trajetória que se iniciou na música no final dos anos 60, começo de 70, e depois então ele passou a ter esse seu lugar garantido, a gente pode dizer, na televisão. O seu nome de batismo é Antônio Viana Gomes. E ele nasceu numa cidade do interior aqui de São Paulo, chamada Mirante do Paranapanema, há inacreditáveis 92 anos. Quase 93. Ele vai completar 93 anos no dia 26 de maio. E nasceu em 1930, portanto. Mesmo ano do Lima Duarte. Para vocês terem uma ideia. Lima Duarte também é de 1930 e vai completar agora, nesse mês de março, né, está completando 93 anos. É inacreditável porque a gente não dá essa idade para o Tony Tornado. Você vê o Tony Tornado na televisão, agora no ar no Amor Perfeito, a nova novela das 6 da TV Globo, né, da Duca Rachid, do Júlio Fischer e do Elísio Lopes Jr., no papel do Frei Tomé, se eu não estou equivocado, né? E você não dá 92 anos de idade para esse homem de modo algum. Já é um senhor, é certo, enfim, mas, enfim, não aparenta e nunca aparentou a idade. Há quem diga que esse é um ponto típico das pessoas negras, né, que aparentam menos idade do que aquela que realmente tem. Em alguns casos a gente pode até comprovar isso realmente, mas não deixa de ser também uma exceção. Mesmo entre negros, o Tony Tornado ter 92 anos, ter a idade que tem e estar assim em plena forma, né? Pois bem, nascido em Mirante do Paranapanema, filho do senhor Ray e da dona Maldi, eu até escrevi aqui para não falar errado, ele, desde criança, queria viver num lugar maior, mais desenvolvido e ser artista. Ele sabia que tinha algo de diferente nele e ele queria explorar essas potencialidades que ele não sabia nem bem definir o que fosse, mas ele queria ser artista. Gostava muito dessa magia do mundo do artista e antes de poder se dedicar à carreira em artes, em música, em televisão, enfim, ele participou de equipes do Exército, né? Ele foi paraquedista, era um sonho dele também. Enquanto paraquedista, ele conheceu Silvio Santos, que é seu contemporâneo também, nasceu por essa época, né? Final dos anos 20, começo dos anos 30, essa geração que estava ali servindo na ocasião. E Tony Tornado, antes de ser famoso, né? Além de paraquedista, ele foi também vendedor de amendoins e engraxate.
depois de viver durante a infância e adolescência com seus pais em Mirante do Paranapanema e passar algum tempo em Marília antes de ir viver em São Paulo, quando completou 18 anos. Antes de vir viver aqui em São Paulo, né, onde nós estamos fazendo aqui a nossa gravação. Pois bem, depois de passar cerca de 13 anos no Exército, entre as décadas de final dos anos 40 e começo dos anos 60, por aí, a música da moda nessa época era o rock, a música dos jovens. E ele, jovem como era, gostava muito de rock, gostava muito de outros ídolos negros da música internacional, como Chubby Checker, Little Richard, e resolveu imitá-los, participar de um programa que tinha muita atenção do público jovem, que era o Hoje é Dia de Rock, na rádio Mairink Veiga, salvo erro da minha parte, apresentado por um comunicador de nome Jair de Taumaturgo. E a partir dali, começou a ganhar uma repercussão, chamar a atenção e chamou a atenção de um ator, produtor musical, compositor, apresentador, muito importante nesse cenário da nossa TV e da música no Brasil no século XX, que é o Carlos Imperial. A partir do momento em que travou conhecimento com Carlos Imperial, Tony Tornado começou a botar mais o pé nesse ambiente musical, por assim dizer. Mas foi passar uma temporada nos Estados Unidos, pouco depois. Morou no Harlem, esse bairro conhecido em filmes, séries de televisão, enfim. Só que não demorou muito tempo lá no Harlem, porque ele acabou se envolvendo, segundo depoimento do próprio Tony Tornado ao projeto Memória Globo, acabou se envolvendo na ocasião com atos ilícitos, enfim, e foi deportado por conta disso. E aí voltou para o Brasil. Ao voltar para o Brasil, ele se integrou novamente a esse movimento musical e estourou de sucesso no Festival Internacional da Canção, o FIC, de 1970, interpretando a canção que foi a vencedora do festival naquele ano, tirou o primeiro lugar, que é nenhuma outra senão BR-3, muito conhecida, né? A gente corre, a gente morre na BR-3, que é uma composição do Antônio Adolfo e do Tibério Gaspar, compositores com quem o Tony Tornado havia travado contato um pouco antes do festival. E por essa época também, fim dos anos 60, começo dos 70, ele teve um relacionamento amoroso com a atriz Arlete Salles, que foi muito mal visto na época por uma questão de preconceito mesmo, de racismo, né? Eles chegaram a enfrentar problemas, inclusive, nos seus respectivos meios profissionais por conta dessa relação. E lutaram contra esse preconceito, esse racismo, o quanto puderam. Mas, infelizmente, as pressões foram tão grandes, esse relacionamento entre eles acabou não durando muito tempo depois de que virou para o começo de 1970 e na época do próprio festival, né? Arlete Salles, antes disso, havia sido casada com Lúcio Mauro e teve um filho com ele, né? O Alexandre Barbalho, que é ator. Pois bem, Tony Tornado estreou na televisão em 1972 como ator, né? Interpretando o João Curisco, um personagem que servia de antagonista ao herói vivido pelo Francisco de Franco na TV Tupi em Jerônimo, o Herói do Sertão, que é uma radionovela do Moisés Weltman, transposta para a TV pelo próprio Moisés Weltman, e que tinha direção do Gonzaga Blotz, chegou a ser dirigida também pelo Benedito Rui Barbosa, vejam só. E um pouquinho antes disso, o Tony Tornado chegou a passar algum tempo de país em país, exilado durante cerca de um ano, a gente pode dizer, devido a atitudes dele que foram mal vistas pelo regime militar de provocar conscientização da juventude negra sobre o racismo, sobre a importância da luta contra o racismo. Ele fez gestos, por exemplo, e disse coisas alusivas ao movimento nos Estados Unidos, muito forte já naquele momento, dos Panteras Negras. E isso fez com que a sua situação ficasse um pouco complicada e ele foi para fora do Brasil durante um tempo para, vamos dizer assim, baixar a poeira. Mas logo voltou e fez essa novela, Jerônimo, o Herói do Sertão. Depois disso,
iniciou uma longa trajetória de passagens por programas de humor na televisão, enquanto também fazia filmes. Um dos mais famosos momentos de Tony Tornado no cinema é num filme do Hector Babenco, de 1980, Pichote, A Lei do Mais Fraco, que é inspirado num livro do José Lozeiro, né? E protagonizado pelo Fernando Ramos da Silva, além da presença do Jorge Julião, da Beatriz Segal, do Rubens de Falco, do Jardel Filho, enfim. Nesses programas de humor, Tony Tornado participou, entre outros, de Os Trapalhões, de Chico Anísio Show, Balança Mas Não Cai e Zorra Total. E Zorra sem total, só Zorra. E no Balança Mas Não Cai, na TV Globo, no começo dos anos 80, quando o programa voltou à emissora depois de ter estado nela, entre os anos 60 e 70 e passado toda a década de 70 na TV Tupi, e fora do ar também um tempo, Tony Tornado interpretava um mordomo, o Charles, do Primo Rico, que era o Paulo Gracindo, num quadro que é muito conhecido também desde o rádio, que é o Primo Rico e Primo Pobre. O Primo Pobre era o Brandão Filho. E o Tony Tornado só falava uma vez ou duas ao longo desse quadro o Yes, Sir, as ordens do Primo Rico, o seu patrão. Só que a sua presença, sua beleza, sua compleição física e o modo característico, como ele dizia, o Yes, Sir, fizeram aquele pequeno bordão de duas palavras se tornar isso, um bordão dito em todo o Brasil. E quem soubesse imitar fazia igualzinho o Yes, Sir. E esse personagem era popular no quadro, né? As pessoas esperavam pelo Primo Rico com o Primo Pobre e também pelo mordomo. Depois, em 1985, Tony Tornado iniciou, além dos trabalhos nos programas de humor, uma série de atuações na dramaturgia da TV Globo, em novelas e minisséries. Já em 1985, dois papéis bastante relevantes. Um, na novela Roque Santeiro, que é um dos maiores sucessos da história da nossa televisão, né? Uma novela do Dias Gomes, escrita também pelo Agnaldo Silva, com a colaboração do Marcílio Moraes e do Joaquim Assis, né? Nessa novela, o Tony Tornado interpretava o Rodésio, que era um segurança, um guarda-costas, um funcionário de altíssima confiança da famosa viúva porcina, que era a Regina Duarte, e ele era apaixonado por ela, né? Inclusive consta que houve a intenção, chegou a ser escrito, enfim, um final no qual a viúva porcina não ficava nem com o Roque Santeiro, que era o José Wilker, nem com o senhorzinho Malta, o Lima Duarte, mas com o Rodésio, né? Para recomeçar a vida ao lado dele, longe da cidadezinha de Asa Branca, onde a história se passava. E o outro trabalho do Tony Tornado nesse ano foi o de um homem que lutava contra suas próprias origens negras e se colocava ao lado da polícia, a serviço da polícia, para, por exemplo, destruir terreiros de candomblé e de religiões africanas, desrespeitando totalmente a liberdade de culto na Bahia, na história de Agnaldo Silva, escrita também com a Regina Braga, a partir da obra de Jorge Amado, Tenda dos Milagres. Esse personagem era o Alma Grande. Logo em seguida, Tony Tornado foi convocado para interpretar um personagem que rendeu a ele até alguns problemas, conforme o próprio artista conta, que foi o Capitão do Mato, na novela Sim, a Moça, do Benedito Rui Barbosa, baseada na obra de Maria Dezone Pacheco Fernandes. É uma novela muito boa, inclusive, se você não viu, veja. Já teve uma segunda versão, inclusive, né? O Capitão do Mato foi interpretado pelo Maurício Gonçalves, filho de Milton. E o Capitão do Mato era um negro que tinha certos privilégios em relação aos outros negros escravizados e vivia de procurar pelos seus próprios irmãos, por muitas vezes literalmente seus irmãos, filhos do mesmo pai, no caso da novela o Pai José, que era o Milton Gonçalves, e ele ia procurar e trazer de volta os escravos fugidos das fazendas, que se refugiavam nas florestas, né? E por conta disso era muito bem visto, na medida do possível, pelos fazendeiros, pelos senhores desses escravos que queriam os escravos de volta. Então isso gerava problemas para o Tony Tornado, tanto pela lembrança histórica da função desse personagem e como eles existiram muito na vida real realmente, mas
pela própria crítica que às vezes ele poderia receber por fazer um personagem como esse, né? Então foi um momento em que ele teve que exercitar muito a separação entre o que é o Tony Tornado e os seus valores e o que é aquele Capitão do Mato ficcional, ou nem tão ficcional assim, né? Embora não se aproximasse do próprio comportamento dele, Tony. Depois prosseguiram-se aí outros trabalhos e merece destaque. No comecinho dos anos 90, em 1991, o Pai Gil, que era um representante das religiões africanas, numa novela das 7 com um grande público de crianças e adolescentes, que é Vamp, do Antônio Calmon. Ele fazia um contraponto nesse campo da religião ao padre, que era o personagem do Oswaldo Lousada, e ao falso padre, ou padre garotão, como as pessoas chamavam, que era o Nuno Leal Maia. Mas também merece nota porque foi um personagem de bom caráter, um personagem do bem na galeria do Tony, que fez muitos homens truculentos, brigões, violentos, empregados assim como o Capitão do Mato, capatazes, seguranças, guarda-costas, por conta da figura, né? Porque o Tony Tornado tem a famosa compleição de 3x2, né? É um homem muito grande e forte, né? Então sempre foi escalado para fazer esse tipo de figura de botar medo nos outros. E botava mesmo. Seu Rodésio, para você ter uma ideia, Seu Rodésio é a única pessoa que tem coragem de peitar fisicamente o Senhorzinho Malta, que era a figura de quem todo mundo tinha medo em Roque Santeiro. Um dia que ele está mais violento lá com a viúva porcina, se não é o Rodésio, ele tinha talvez até matado a viúva. E o Senhorzinho é impedido pelo Rodésio. Muito que bem. Nos anos 90, entre outros trabalhos, como salvo erro da minha parte, a novela Olho no Olho, do Antônio Calmon também, entre 93 e 94, Cara e Coroa, outra do Calmon, entre 95 e 96, Andando nas Nuvens, o Tião Alemão, em 1999, um grande amigo do protagonista, o Otávio Montana, que era o Marco Nanini, e aí veja-se a ironia desse nome dele, né? Tião Alemão, que era dono de um bar. O Tony Tornado teve aquele que talvez seja o seu maior momento na dramaturgia brasileira. Como eu disse, o Rodésio é um papel muito lembrado numa das novelas mais importantes, que é Roque Santeiro, mas talvez o maior momento dele como ator, num personagem que lhe deu chance de mostrar o seu talento, foi numa minissérie chamada Agosto, em 1993, escrita a partir do livro de Rubem Fonseca, pelo Jorge Furtado e pelo Giba Assis Brasil, salvo engano meu. E nessa novela ele interpretava um personagem real de um íntimo envolvimento com o presidente Getúlio Vargas, o responsável pela sua segurança e segurança do Palácio do Catete, sede da Presidência da República, na época dos fatos narrados nessa história que pega o suicídio do presidente, né? Em 1954. Gregório Fortunato. Tony Tornado foi escolhido pelo diretor-chefe do projeto, Carlos Manga, e também pelo Paulo José, que estava no dia a dia das gravações, diretor-geral de Agosto, mas houve quem resistisse a essa escolha por identificar o Tony Tornado com aquilo que ele é na realidade, uma figura risonha, de muito bom caráter, querida pelos colegas, sempre com um sorriso no rosto, enfim, uma pessoa humilde. E essa figura é muito forte na cabeça daqueles que convivem com ele, então achavam que ele talvez não convencesse como uma figura fria e capaz de qualquer coisa pelo presidente Getúlio Vargas, como era o Gregório Fortunato. Mas ele convenceu e tem uma das melhores interpretações dessa minissérie e o maior momento da sua carreira, se não o maior, um dos maiores. Acredito que ele mesmo concorde comigo, caso assista aqui ao nosso programa, e você que é fã dele também. De lá para cá, entre um programa de humor e outro, né, como eu disse, ele participou de Zorra e Zorra Total por muitos anos, e até aqui em 2017, antes de Amor Perfeito, nessa temporada 2015, 16, 17, Zorra havia sido o trabalho mais recente do Tony Tornado na televisão. Ele também esteve em outras novelas, como, por exemplo, duas de Duca Rachid e Thelma Guedes. Cama de Gato, entre 2009 e 2010, e
Cordel Encantado, em 2011. Nessa novela, ele interpretava um personagem que tinha um conflito próprio, embora fosse um coadjuvante na história, o Damião. Ele era casado com a personagem da Débora Duarte e espezinhava muito essa mulher e um filho que eles tinham, porque ele não achava que aquele filho podia ser dele, já que o rapaz era branco. E por mais que a esposa jurasse que não havia traído, que ele era o pai do filho, etc. Até que se fizesse aquele homem compreender que, mesmo ele negro, pela mulher ser branca, era possível que eles tivessem um filho branco, demorou aí vários e vários capítulos, né? E uma experiência interessante de amizade e de coleguismo que o Tony guarda e nos conta é com o Domingos Montanher, que interpretava o Capitão Herculano nessa novela, que já foi reprisada e seguramente será de novo dentro em breve, porque é muito querida do público. Tony Tornado é um ator que serve como um exemplo para todos os meninos negros pelo interior, pelas praias, pelas grandes cidades também, pela sua longevidade no cenário artístico, não só uma longevidade dele próprio, cronologicamente falando, né? Pela relevância que ele adquiriu ao longo dos anos e por ser essa figura até de resistência em meio aos artistas numa televisão e num mercado de propaganda predominantemente brancos, embora nós estejamos num país com um número muito elevado de negros. Então, Tony Tornado, assim como Antônio Pitanga, o próprio Milton Gonçalves, que nós citamos, Zósimo Bulbul, Antônio Pompeu, Norton Nascimento, já um pouco mais jovem do que eles e já falecido, Luís Mendes, enfim, são figuras que precisam e merecem estar na televisão, não só pelo seu talento, não só por fazerem jus a isso, mas porque a representatividade dos negros entre os artistas e figuras de destaque, célebres como eles se tornam, é muito importante. E sem dúvida, desses muitos anos de carreira, aí, já mais de 50 anos fazendo novelas e humorísticos, filmes, etc., Tony Tornado inspirou muitos meninos negros a tentarem a vida artística e não sufocarem os seus sonhos. Muito obrigado pela sua audiência sempre. Na próxima semana nós estamos de volta com mais um Vale a Pena. Um abraço. Tchau.